Queridos, paz do Senhor Jesus, hoje eu quero trazer uma revelação. O que é uma revelação? Revelação é uma abertura no mundo espiritual que nos dá um conhecimento sobrenatural. E eu quero trazer uma palavra de conhecimento. Eu estou aqui num lugar, eu vou mostrar aqui, numa cabana, e quando você vai ver a cabana, você vai lembrar de um filme. E aí você coloca aí nos comentários o nome desse filme. Enquanto eu vou falando, dá uma olhada na cabana aqui. E o que eu quero falar sobre direcionamento. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem andar no direcionamento. O problema não é receber direcionamento. Porque todos nós que somos cristãos, que buscamos a Deus, nós recebemos da parte de Deus o direcionamento. Mas muitas vezes nós não percebemos o direcionamento e não sabemos como agir diante desse direcionamento. Uma das coisas que nós precisamos entender, algumas coisas que precisamos entender. A primeira coisa é que a nossa relação com Deus, ela é uma relação de confiança. Por quê? Porque quando Deus nos dá um direcionamento, Ele jamais vai nos dar um mapa completo daquilo que Ele vai realizar. E esse é um dos grandes problemas. Quando Deus dá um direcionamento, Ele vai sinalizar esse direcionamento. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus dá a ele um direcionamento. E qual foi o direcionamento? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não é um lugar que eu te mostro, eu te mostrarei. Então, Deus, ele sinalizou, ele direcionou Abraão. Abraão precisou acreditar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, ter uma relação de confiança com Deus, e Abraão então começa a obedecer, e no caminho Deus ele vai então pontilhando as etapas que Abraão deveria seguir. E a gente vai ver isso não só na vida de Abraão, a gente vai ver isso na vida de Moisés. Deus chama Moisés para que ele vá ao Egito, mas Deus não fala claramente o que iria acontecer. Deus apenas pontilha, ele apenas direciona Moisés. Diz, Moisés, eu quero tirar o povo de Israel do Egito, eu preciso que você vá para o Egito. E a gente já sabe, né, o questionamento que Moisés faz para Deus, diz, Senhor, o que as pessoas vão dizer quando eu chegar lá, porque não conhecem mais, e Deus fala, apenas diga assim, eu sou o que sou. Então, em outras palavras, tudo que você precisa no meio do caminho, eu sou o seu suprimento. Então, na medida que Moisés foi indo para o Egito, Deus ele foi então pontilhando o caminho que Moisés devia seguir. Então, Deus ele sempre nos direciona, ele nos dá uma indicação. E quando nós temos essa indicação, nós precisamos agir pela fé, acreditando que eu vou dar o primeiro passo e Deus então vai começar a pontilhar e vai me mostrar o caminho que eu preciso seguir para chegar aonde Deus quer ou até mesmo às vezes aonde a gente quer. Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E o próprio Deus fala assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, são pensamentos bons para dar a vocês o fim que vocês desejam. E outra coisa muito importante, quando nós temos um direcionamento e a gente começa a caminhar nesse direcionamento, nem tudo vai dar 100% certo. Esse é outro problema que a maioria de nós erramos. Quando alguma coisa dá errado, a nossa tendência é voltar para trás. A nossa tendência é não seguir o direcionamento que Deus vai nos dando. A gente conhece muito bem a história dos discípulos de Jesus. Jesus estava no monte orando e ele dá um direcionamento para os discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. E a Bíblia diz que no meio do mar, quando eles tinham o direcionamento de Jesus, eles estavam obedecendo a Jesus, se levantou um grande temporal. Então, nem tudo vai dar 100% certo. A gente vai ter
obstáculos no meio desse caminho, mas nós precisamos continuar. E quando Jesus então chega, ele repreende a tempestade, repreende o vento. Aí nós temos uma segunda experiência. A segunda experiência é com Pedro. Pedro, quando ele viu que Jesus estava vindo, ele pediu um direcionamento, disse: Senhor, se és tu, então manda-me ter contigo. Jesus então diz a Pedro: sai e vem em minha direção. E Pedro, quando obedeceu a palavra de Jesus, ele teve o direcionamento de Jesus. A Bíblia diz que no meio do caminho ele começa a afundar. E qual foi a atitude de Pedro? Não foi tentar voltar para trás. Ele disse: Senhor, alguma coisa que saiu errado. Alguma coisa saiu errado. Eu busquei o direcionamento, o Senhor liberou a palavra que eu fosse, mas alguma coisa não está dando certo. Jesus então estende as mãos, levanta Pedro e ele então continua realizando a sua proeza. Então entenda uma coisa, não é falta de direcionamento, é falta de nós entendermos como Deus nos dirige nesses direcionamentos. E eu gostaria hoje, então, desafiar você, em nome de Jesus, que você observasse aquilo que Deus está colocando no seu coração. Às vezes Deus te dá uma ideia, Ele dá uma ideia para você, e aí você tem que pegar essa ideia e começar a praticar essa ideia, e Deus vai então pontilhar o que você precisa fazer com essa ideia no caminho, e você com certeza vai ser grandemente abençoado para a glória do Senhor. Então espero que essa palavra te abençoe. Eu espero que você também compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão grandemente abençoados em nome do Senhor. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, e eu tenho certeza que vamos ter grandes momentos juntos. Eu estou aqui no local de oração, de jejum e oração. Tive algumas experiências que eu vou também contar aí nos próximos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.